Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Eu sou a Maria Ângela Pelon Brandão. A nossa reunião de hoje é sobre desmotilidade do trato gastrointestinal no neuropata crônico. Esse tema, a gente vai apresentar, então, esse artigo, que é a intolerância em crianças com o acometimento do sistema nervoso central grave, estratégias de tratamento e prevenção, que foi feito pela doutora Julia Hauer, do Boston Children's Hospital, da Harvard School of Medicine. Foi publicada no Children em 2018. É uma revista que tem fator de impacto de 2,3, apesar dela ter sido publicada em 2018, as questões que ela levanta ainda são muito presentes e pertinentes para aquilo que a gente vive hoje. Então, a gente observa nas crianças que são neuropatas graves uma alta prevalência de sintomas gastrointestinais. A ânsia de vômito, a dor, são problemas muito frequentes apresentado por essas crianças, e o trato gastrointestinal é uma das fontes mais comuns da dor nessas crianças neuropatas graves. Mesmo quando você trata o que já é conhecido, como, por exemplo, o refluxo, a constipação, muitos desses sintomas, eles continuam sendo recorrentes, apesar do tratamento daquilo que a gente conhece, né, como mais frequente. E essas dificuldades, elas podem resultar numa intolerância alimentar crônica. Essa intolerância pode se tornar um problema recorrente e persistente, e isso foi identificado como uma das doenças mais frequentes, uns problemas, vamos dizer assim, mais frequentes em crianças com condições genéticas, metabólicas ou neurológicas, sendo que a dor, as dificuldades do sono e os problemas alimentares têm sido os três principais problemas que os pais relatam. E tudo isso tem um impacto multifatorial, porque vai causar desnutrição, vai causar também bastante medicação e muitas vezes exames que podem aí não ser muito indicativos ou esclarecedores. Então, esse artigo, ele se coloca como um guia empírico para definir o que seria uma intolerância alimentar em crianças com um dano neurológico grave, revisar os principais mecanismos fisiopatológicos que incluam o sistema nervoso central bastante lesado, que pode contribuir para os sintomas e também para as intervenções para modificar a forma que esses sintomas eles se originam, né? Vai também discutir estratégia de diagnóstico e manejo e vai refletir sobre o papel dos cuidados paliativos. Então, definindo o que seria uma intolerância alimentar, né? Para esse assunto que nós estamos trazendo hoje, é a dificuldade em receber, digerir ou absorver a dieta, tanto que seja por sonda ou por via oral. Então, a gente sabe que isso tem uma alta prevalência em crianças neuropatas graves, que o impacto sobre a criança é a desnutrição, uma piora da qualidade de vida, uma maior sobrecarga familiar, e tudo isso resultando num aumento da vulnerabilidade dessas crianças às infecções e um aumento das hospitalizações. Com base nesse artigo, então, ele teve como objetivo oferecer sugestões baseadas em evidências para orientar ensaios de tratamento. Então, isso incluiu uma revisão de como o sistema nervoso muito alterado, muito comprometido, pode contribuir para que os sintomas e intervenções possam modificar a forma da origem desses sintomas.
Então, crianças que têm um acometimento neurológico grave e episódios recorrentes de ânsia, vômito e intolerância alimentar, geralmente vão apresentar múltiplas origens que contribuem para esses sintomas, né? Então, como ponto de partida, alguns estão relacionados a problemas de manejo, como outros com constipação, com excesso de caloria, e outros decorrem mesmo dessas alterações do sistema nervoso central sobre a motilidade gastrointestinal. E também a gente vai ter situações em que problemas agudos vão agravar os sintomas que já são crônicos. Então, as outras considerações que esse artigo traz incluem problemas detectáveis em exames e que são passíveis de ser corrigíveis. Então, detectar se é uma ITU, uma pancreatite, um volvo, uma nefrolitíase, outra causa de dor. E esses problemas, isso também é passível de exame, mas com possível manejo empírico, quando a gente fala de doença do refluxo, quando a gente fala de desmotilidade, alguns exames podem te ajudar, né? Mas muitas vezes você pode fazer esse diagnóstico com bases clínicas também. E a gente tem também os problemas que não têm exames específicos que são relacionados à lesão do sistema nervoso central. Então, por exemplo, você pode chamar a neuro para ver seu paciente, ele pode dizer para você que a convulsão está controlada, pode dizer que não tem hipertensão intracraniana, mas esse tipo de disfunção autonômica, alteração do sistema nervoso entérico, não vai ter um teste que te diga realmente se isso não tem uma tradução para isso, para algo que seja realmente palpável por exame. E isso pode requerer ensaio clínico e podem, muitas vezes, permanecer intratáveis. Então, a disfunção autonômica, alteração do sistema nervoso entérico, a hiperalgesia visceral, a dor neuropática central e a alteração do centro do vômito. Isso também tem problemas relacionados a necessidades individuais do grupo. Então, as estimativas calóricas e as hídricas. Vocês vão ver que a autora vai tentar pegar todos esses tipos de situações. Então, tem essa tabela que mostra quais seriam as causas, os manejos, as opções de manejo e os comentários sobre essas opções. Então, a constipação, você pode tratar com laxantes, polietilenglicol, lactulose. Sena não é uma coisa que a gente costuma usar, mas o comentário aqui é que a distensão colônica, ela pode ser um gatilho para dor e a hiperalgesia visceral, né, e a dor neuropática central. Os problemas relacionados a refluxo e a alterações de motilidade, você pode dar inibidores H2, pode dar inibidores de bomba de próton, sucralfato, eritromicina, fazer o tubo pós-pilórico, jejunostomia, e o comentário sobre isso é que as alterações de motilidade vão ter uma alteração ligada ao sistema nervoso entérico, e aí o desconforto pode ser acúmulo de gases, distensão, ânsia, e o reflexo do vômito você pode tentar também manejar com medicações que bloqueiam a 5-HT2, a 5-HT3, ou da azetrona, né? A ciproheptadina. Isso sugere, então, que esses sintomas, eles podem forçar o vômito, pode ser associado com sintomas de suor, palidez cutânea, né? E dor mesmo, né? Esse de estresse. A hiperalgesia visceral e a dor neuropática central podem ser manejadas com gabapentina, pregabalina e antidepressivos tricíclicos, né? Que tentam melhorar aí a questão do vômito, da dificuldade alimentar, da flatulência, dos movimentos intestinais. Sob a disfunção autonômica, é sugerido gabapentina, pregabalina e clonidina, porque essas dores podem estar associadas com taquicardia, hipertermia e também outros sinais aí de sintomas. A pseudoobstrução pode ser manejada conservadoramente ou com eritromicina, neostigmina, e esses episódios de distensão, dor e acompanhados de vômito, de constipação grave, né, eles não têm um mecanismo mecânico de obstrução. Então, quando os sintomas persistem, as causas relacionadas ao sistema nervoso alterado, muito comprometido dessas crianças, vão se tornar mais relevantes.
Quando a gente fala de hiperalgesia visceral, é uma alteração no limiar da geração da dor em resposta a um estímulo do trato gastrointestinal. Ou seja, um estímulo que para uma pessoa com sistema nervoso sem lesões vai ser X, para a criança vai ser, né, um estímulo normal vai dar uma pressão no trato gastrointestinal, pode provocar uma dor, né? E também você pode ter o caso de uma inflamação ou uma lesão tecidual, por exemplo, no refluxo, ou em crianças que fizeram cirurgia do trato gastrointestinal, pode levar sensibilização das vias aferentes viscerais, resultando na hiperalgesia visceral. Então, essas manifestações ele acabou dividindo aqui em hiperalgesia visceral, falando das manifestações clínicas, como a dor em resposta aos estímulos normais, que é o que você tem na prática é dor, ânsia, vômitos, durante a alimentação pela gastrostomia, a dor com gases, dor com flatulência, evacuação, e o manejo é reduzir a distensão do gastrointestinal. Então, ajustar volume, velocidade, rever as necessidades calóricas, como a gente vai falar depois, deixar a gastrostomia aberta ou sem usar durante um período. A gente tem as opções terapêuticas a gabapentinas, os antidepressivos tricíclicos e a clonidina. Para dor neuropática central, que você suspeita, né? Quando você tem lesão do sistema nervoso central no tálamo e trato espinotalâmico, você tem a dor visceral intensa, que frequentemente é desproporcional ao estímulo. E mesmo quando você está tratando doença do refluxo, você fez os exames não mostraram mais nada, você fez endoscopia, não tem outras coisas. Os ensaios empíricos de medicamentos e a abordagem multidisciplinar para controle da dor, ela está indicada. E aí a gente tem a gabapentina, que tem um benefício comprovado nas crianças com lesão hepática grave, com lesão neurológica grave, com diminuição dos vômitos, aumento da tolerância alimentar, aumento de peso e pode estar associada aí com a clonidina. Quando a gente está falando de disfunção autonômica, né, da disautonomia, ela também é conhecida como tempestade simpática, né? E isso vai ser resultado das alterações que são hipotalâmicas nas crianças que têm uma neuropatia grave. Então, os sintomas que são característicos são taquicardia, febre, rubor cutâneo, dor abdominal. A gente pode ter desmotilidade intestinal, constipação, sudorese excessiva, salivação, postura normal, agitação. Tem uma evidência limitada, principalmente baseada em relatos de casos de lesão cerebral hipóxica ou traumática, e os tratamentos relatados, eles incluem benzodiazepínico, clonidina, baclofeno. Esse baclofeno pode ser oral, pode ser intratecal, beta-bloqueadores e morfina. E opções mais recentes, né, são gabapentina e pregabalina, e você pode ter um benefício adicional usando intermitentemente a clonidina, o benzodiazepínico ou morfina durante as crises autonômicas. A gente tem também o reflexo emético e o centro do vômito. O vômito, ele é um mecanismo de proteção que a gente tem contra substâncias tóxicas, né? E os principais receptores do centro do vômito são a histamina, a acetilcolina, a serotonina. A gente tem os receptores periféricos no trato gastrointestinal, a serotonina, a dopamina, a substância P, que é o NK1, e os mecanismos de ativação, que podem ser a distensão, que é os nanoreceptores, e a inflamação, que é os quimiorreceptores. Então, o tratamento seria corrigir essas causas subjacentes, por exemplo, os distúrbios de motilidade. Então, bloquear receptores envolvidos é o que nos resta quando não há uma eliminação completa da causa. Então, os fármacos que podem ser usados nesse sentido são a ciproheptadina, que tem uma ação multifatorial, ela melhora a tolerância alimentar, reduz os vômitos, as náuseas e também a ondansetrona. Aqui a gente tem as intervenções, né? A autora mostra para a gente da náusea, da ânsia, do vômito, da dor visceral, né? Então, tratar a constipação para minimizar a distensão colônica, tomar muito cuidado para a questão da superalimentação, né? A superalimentação você está estimando acima da necessidade, e aqui ele fala para fazer
quando você suspeita que seja superalimentação, iniciar uma redução de 30% das calorias e monitorar por 2 a 4 semanas. Revisar o volume do bolos, né? Que você, quando você faz infusão por bolos, não faz por bomba de infusão, ele deve ser menos do que 15 ml pelo bolos e no contínuo menos do que 8 ml por quilo por hora. Revisar a osmolaridade da alimentação, minimizar o uso das formas elementares ou diluídas, usar aditivos e adicionar calorias sem aumentar a questão osmótica, usar protetores e beta-bloqueadores não, falei errado, inibidores H2, os inibidores de bomba de próton, considerar então 8 a 12 semanas, né? Não ficar tratando direto, porque o uso crônico ele está associado, principalmente dos inibidores de bomba de próton, com o supercrescimento bacteriano, com o aparecimento de Clostridium. Então, se não deu certo entre 8 e 12 semanas, não deixe por via das dúvidas, né? Então, tomar cuidado quando você vai tirar o inibidor de bomba de próton, porque você pode ter aqui a questão de você ter um aumento absurdo da gastrinemia, e isso elevar o teor de ácido, e não fazer isso de uma forma gradual. Quando o tratamento for para hiperalgesia visceral e desautonomia, é indicada a gabapentina e a pregabalina, e quando a hiperalgesia visceral está mais ligada à dor neuropática central, usar o antidepressivo tricíclico, a clonidina no tratamento da desautonomia, a ciproheptadina para bloquear os receptores do vômito e o ondansetron quando você quer inibir o gatilho aí do reflexo emético, né, inibidor do 5-HT3. A eritromicina também entra nessa questão, que pode melhorar o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal. Ela é um agonista da motilina, mas o uso da metacopramida que está escrito aqui, ele é muito limitado, né, pelo risco de reações distônicas e também por diminuir o limiar das crises convulsivas. Fazer, então, a abertura da sonda de gastrostomia, né, para minimizar a distensão gástrica, em algumas situações tentar fazer a sonda pós-pilórica ou jejunostomia, usar a soja, os parcialmente hidrolisados, quando você suspeita que tem uma hipersensibilidade proteica, e lembrar que você vai ter uma osmolaridade mais alta com a fórmula elementar, né? Então, tomar cuidado com as fórmulas elementares. Fazer o uso de antibióticos quando necessário, né? Quando você para eu ficar mais preocupada com o crescimento supercrescimento bacteriano ou H. pylori. E a cirurgia anti-refluxo, considerar, então, fazer medicações empíricas, né, antes de fazer uma cirurgia eletiva. E algumas crianças, elas podem desenvolver náusea, a retenção de gases e dor após a fundoplicatura. Sobre a superalimentação, é uma causa comum, é o terceiro fator mais associado à intolerância alimentar nas crianças neuropatas graves. Isso, primeiro, ele é o terceiro, antes dele vem a osmolaridade da forma e antes deles vem a velocidade da infusão. Então, a gente sabe que essas crianças, elas podem ter uma necessidade energética reduzida, elas têm um gasto energético de 30 a 40% menor, devido à baixa massa muscular, pouca movimentação, à própria hipotermia, e as diretrizes calóricas, elas devem ser adaptadas. Então, as necessidades, elas podem variar de 6 a 15 quilocalorias por centímetro, dependendo da deambulação e também de fatores adicionais. Então, o coeficiente de atividade física no neuropata grave é de 0,5 a 0,8, enquanto que em crianças saudáveis é o dobro disso, 1,5, 1,6. E esses casos, né, a gente tem também o risco clínico da superalimentação, levando aos sintomas de ânsia, vômito, dor gastrointestinal, ganho excessivo de peso. E isso vai ser mais frequente em crianças que tenham pouca movimentação,
tenham hipotermia e tenham declínio funcional, que elas vão gastar menos. Então, se você calculou a sua, a sua necessidade com 11 quilocalorias por centímetro, a criança está ganhando muito peso, o que eles sugerem é que você faça um ensaio com redução de 30% das calorias, pensando que essas crianças têm um gasto energético 30 a 40% menor. Mas é importante, né, que esse metabolismo reduzido, que a gente vai fazer esse teste, ele seja bem conduzido, você veja qual foi o efeito disso e sempre conversar com a família sobre essa proposta de redução alimentar, que às vezes pode gerar alguma angústia para a família também. E os vômitos recorrentes e a dor gastrointestinal, elas podem ser melhoradas, mas em alguns casos elas não são eliminadas completamente. Então, o plano ideal, ele pode demandar tempo, esforço, principalmente nesses sintomas recorrentes. Então, sempre considerar o histórico de resposta aos medicamentos, as interações, a dose inicial, se você tem que manipular e fazer uma titulação, a dose mínima e o monitoramento dos efeitos adversos. A gente deve ver a eficácia, adicionar uma segunda medicação quando só uma tem um resultado um pouco menor do que você gostaria. Então, essa estratégia combinada, você usa múltiplos medicamentos com mecanismos diferentes para reduzir esses sintomas e minimizar efeitos adversos via sinergia. Então, isso também pode ser usado, uma combinação desses medicamentos. Então, a gente falando agora de planos, de cuidado familiar, né? Os medicamentos, eles podem modificar sintomas, né? Mas os sintomas persistentes, eles podem ocorrer principalmente porque você não tem como eliminar a causa, que é a lesão do sistema nervoso central grave, né? Mas os pais, né, eles podem ser capacitados com planos de cuidado para manejar esses sintomas recorrentes. E você pode fazer um plano que seja ajustado à medida que você vai observando as respostas. Então, o objetivo do plano de cuidado familiar é permitir que os pais gerenciem os sintomas em casa, reduzindo a necessidade da ida ao serviço de saúde e a necessidade de exames que às vezes não vão ter muita resolutividade. Então, a base do plano de cuidado é um teste de intervenção com ajuste contínuo, né? Então, você vai ajustando conforme a necessidade. As intervenções principais é ensinar os pais a abrirem a gastrostomia quando virem muita distensão, usar supositório e enema conforme a necessidade e fazer também ajustes na alimentação, reposição eletrolítica quando necessário, usar os medicamentos conforme necessário, antiácido, ondansetron, clonidina, benzodiazepínico, monitorar e sempre se comunicar. Então, entender, documentar, agir, entender o que funciona para aquele caso, o que não funciona, a equipe médica, ela tendo esse feedback dos pais, pode ajudar de uma forma mais consistente. E aí, no artigo, ele dá um exemplo de estratégia bem-sucedida. Então, ele cita um adolescente de 18 anos com um acometimento neurológico grave, secundária à anóxia perinatal, que tinha distensão abdominal recorrente e dor, e um plano de cuidado foi desenvolvido por tentativa e erro, é isso que ele obteve aqui nesse caso, permitindo o manejo domiciliar e reduzindo os exames repetidos. Então, iniciar o plano para distensão abdominal persistente com desconforto ou vômito, né? Primeiro, abrir a gastrostomia e suspender o uso por 2 horas. Se não teve evacuação, fazer um enema, tipo um fletenema, dar pedialite 40 ml por hora ou mais, se você ficar sem dieta, dá o paracetamol, porque ninguém merece ficar com dor, né? Então, para tirar a dor, morfina conforme a necessidade, a cada 4 horas, se necessário, e atualizar a equipe sobre o evento, sobre os eventos e como é a resposta. Tudo isso é para dar mais conforto para o paciente e mais segurança para agir para a família. A gente também tem a situação dos eventos agudos sobre os sintomas clínicos, né? Então, é aquela situação em que a gente tem um aumento da frequência da gravidade naquele paciente que já tem um sintoma crônico em criança com lesão neurológica grave. Então, a gente tem que ter o equilíbrio necessário para avaliar se tem novas causas agudas versus modificar doses ou iniciar ensaios empíricos de medicação. E essa tomada de decisão
ela tem que ser compartilhada. Então, considerar o que funciona para essa criança, como os pais encaram e a preferência dos pais, né? Porque às vezes falar, eu acho que isso não vai dar certo, com aquilo ele se sente melhor, ele sente mais conforto, isso também é muito necessário. E aqui ele cita alguns exemplos, alguns exemplos de estratégia bem-sucedida. Então, ele ensina como você fala com os pacientes, né? Os testes mais recentes foram negativos, eu tenho a opção de aumentar a dose da gabapentina ou do clonidina, ou adicionar uma medicação que atue no mesmo sintoma, mas de forma diferente. Você conhece melhor seu filho, quero que você se sinta confortável com o plano. O que faz mais sentido para você nesse momento, né? Então, a gente tem uma abordagem flexível de apoio e essa ajuda na tomada de decisão é muito importante. E essa linguagem pode ser usada com os pais, né? Então, outro exemplo que ele dá é: deve ser difícil ouvir que o sistema nervoso dele pode ser causa desses sintomas, que não há testes que nos diga isso com certeza. Quais são os pensamentos enquanto discutimos essas informações? Então, esse compartilhamento de informações acaba sendo algo que os pais vão entendendo ao longo do tempo, né? E a gente tem a intolerância alimentar intratável e que também cursa com características do final da vida. Então, a intolerância alimentar intratável é aquela que persiste mesmo após múltiplas intervenções, que muitas vezes foram estressantes para a família, cirurgias, internações, e você vê que tem um declínio irreversível. Como os pais já estão acostumados a tomar essa decisão com você, essa decisão compartilhada fica mais fácil nessa altura do tratamento. Então, o manejo da tecnologia do suporte de vida, avaliar se o uso da sonda da alimentação ou da nutrição periférica, considerando o benefício e o sofrimento, ajustar os planos de cuidado para tentar minimizar intervenções e sofrimentos desnecessários. E se tiver um cuidado paliativo, envolver uma equipe especializada em cuidados paliativos, fazer uma abordagem que vise o conforto do paciente, uma alimentação adaptadas e as decisões éticas sobre nutrição e hidratação artificial. Em certo ponto, ele fala que não há nada antiético de você suspender uma nutrição para quem está sofrendo quando você passa. Então, tem questões aí que ainda não estão tão claras, né, do ponto de vista de literatura, até porque esse assunto ainda é muito pouco discutido, mas muito necessário. Então, a interrupção da nutrição e a hidratação, ela sempre é desafiadora e controverso por conta do significado simbólico mesmo, né, da alimentação. Mas é eticamente permitido interromper a nutrição e a hidratação que vão contribuir para o sofrimento e para o prolongamento do processo de óbito, né? Então, os estudos mostram que os pais que optaram por não oferecer nutrição e hidratação, eles não se arrependem, porque eles entendem que essa era a melhor opção para minimizar o sofrimento, mesmo que, né, o sofrimento acabou em óbito. Então, uma abordagem aí pode ser uma alimentação até o nível que permita conforto, né? E isso garante aí essa reflexão que se mantém o bem-estar da criança. E quando é nessa via, a gente pensa em dano irreversível. Então, a alteração no estado de alerta, alteração na regulação da temperatura e da frequência cardíaca, a questão do não controle, do aumento da frequência das crises epiléticas, o nível de conforto também deve ser levado, a pessoa se sente desconfortável, alteração do tônus vasomotor, muitas vezes causando edema periférico, né? Isso aí está envolvido com o hipotálamo e a medula, e um edema periférico persistente, e minimizar testes excessivos, porque isso também é desgastante, estressante para a equipe e para os pais, e principalmente para a criança. A conclusão, então, é que vômitos, dor no trato gastrointestinal, intolerância alimentar são problemas comuns em crianças com dano neurológico grave. E a utilização, então, das informações é para melhorar o conforto ao longo da vida e reduzir o sofrimento no final da vida.
Então, a gente sabe que conscientizar sobre testes, causas relacionadas ao sistema nervoso, o risco de superestimar as necessidades calóricas, tudo isso são estratégias de manejo e para reduzir a carga de sintomas. E alguns pacientes, eles podem evoluir para essa intolerância alimentar intratável, provavelmente devido a alterações adicionais no sistema nervoso central. Então, o que sobra para a gente, né, como médicos, como cuidadores dessas crianças, né, é da equipe multidisciplinar, é melhorar o conforto ao longo da vida e reduzir o sofrimento no final da vida para essas crianças neuropatas graves. Bom, pessoal, quem ainda não se cadastrou, se cadastra aí no Gastroped Talks, né? A gente sempre tem conteúdo novo, os conteúdos que a gente gera aqui também vão para lá. E muito obrigada aí pela atenção. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.